Então, em continuidade ao fluxograma do processo ético disciplinar, nós já vimos em relação à competência para apreciar o despacho do relator. Então, nós temos duas possibilidades que podem decorrer do despacho do relator. A primeira é o reconhecimento que os fatos narrados não ensejam uma infração disciplinar, direcionando ao arquivamento, ou então nós teremos a instauração do processo disciplinar. Então, esta competência para apreciar esse despacho para o arquivamento ou a instauração do processo disciplinar, ela encontra-se prevista no artigo 58, parágrafo 4º do Código de Ética e Disciplina, que vem com a seguinte redação: o presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina irá proferir um despacho que declare instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação. E onde que ele irá se basear para proferir esse despacho, essa decisão? Nos termos do parecer do relator. Então, a importância de se analisar corretamente os fatos que foram apresentados no processo disciplinar para verificar se ocorre a existência de uma infração disciplinar, um descumprimento aos preceitos previstos no Código de Ética e Disciplina. Dentro do contexto do processo disciplinar, nós temos alguns sujeitos que participam durante essas etapas. Então, nós vamos destacar inicialmente a figura do relator de turma. E nós vamos expor quais são as atribuições que decorrem do relator dentro do processo disciplinar. Então, o que nós vemos? Essas atribuições, elas podem ser entendidas como obrigações do relator e também como uma prerrogativa, porque dentro do escopo, dentro das atribuições que ele vai realizar, ele pode tanto ter essa obrigação, esse dever de agir, como prerrogativa, ele tem direitos, ele tem assegurado a sua autonomia no exercício desta função. Então, a primeira que nós podemos destacar, essa atribuição do relator, é de determinar. E o que o relator do processo disciplinar ele pode determinar? Ele pode determinar o aditamento do processo disciplinar mediante os esclarecimentos complementares que precisam ser prestados para apurar profundamente, ter mais certeza dos fatos que estão sendo narrados, que estão sendo apresentados, ou determinar a juntada de novos documentos no processo disciplinar. Além de determinar essas providências, ele também pode designar. E o que ele irá designar? A audiência de instrução. Ele irá emitir o parecer, seja um parecer de enquadramento, parecer de admissibilidade. Ele também será responsável por presidir a instrução do processo disciplinar e também, por final, ele será o redator
do acórdão do processo disciplinar. Oportunidade em que ele vai analisar todo o contexto do processo disciplinar, analisando os fatos que foram narrados, as provas que estão produzidas nos autos e fazer essa relação, esta conexão entre a causa, os fatos e os fundamentos jurídicos para dar o adequado enquadramento e verificar se é suscetível de uma infração disciplinar, de acordo com as sanções previstas no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, ou consequente rejeição da representação. Então, após ser proferido o despacho saneador, nós vamos ter uma nova etapa a ser cumprida, que vai ser a etapa da abertura da instrução processual. E como nós vamos discorrer esta instrução processual? Nós podemos ter a produção de provas, a realização de audiência para a oitiva do representante, representado e das testemunhas que foram arroladas nas manifestações de cada parte. E também podemos ter a realização de diligências. Existe algum fato, alguma narrativa que foi apresentada e não está bem esclarecida até o momento, o relator ele pode pegar e solicitar a realização de diligências para realizar os atos necessários e apurar esses temas controvertidos. Então, durante a audiência de instrução, nós teremos a respectiva oitiva. E será a oitiva do representante, do representado e das testemunhas que foram arroladas. E dentro do escopo das provas, nós podemos relembrar que podem vir a ser indeferidas as provas que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou que tenha um caráter protelatório. Para fazer o indeferimento, a rejeição da produção de algum meio de prova, é necessário que esteja caracterizado alguma dessas possibilidades e o relator ele precisa fundamentar, expor que determinado tipo de prova desnecessária, ela não se coaduna, ela não está interligada com os fatos a serem produzidos, ou que a prova documental apresentada até o momento já é suficientemente clara e incontroversa, suficiente para analisar a questão que está sendo posta no âmbito do processo disciplinar. Dentro da composição do Tribunal de Ética e Disciplina, nós constatamos também a existência da Comissão de Ética e Disciplina. E onde que a Comissão de Ética e Disciplina ela se encontra? Ela está dentro da jurisdição das subseções. E a possibilidade é de sua criação mediante o presidente de cada subseção. E o ato competente para fazer a sua criação é mediante uma portaria específica que cria a Comissão de Ética e Disciplina. Uma vez realizada a sua criação, ela precisa ser composta por, no mínimo, 3 advogados e os requisitos, os pressupostos para que um advogado venha a compor a Comissão de Ética e Disciplina perante a subseção é a sua ilibada reputação e também ter comprovado o período de 5 anos
de exercício profissional. Aí, uma vez criada, a comissão, ela vai ter competência para, e essa competência, ela provém de delegação, ela vai ter a competência para ser um órgão auxiliar do Tribunal de Ética e Disciplina. E o que ela pode realizar no escopo dessa competência, dentro dessa atividade que lhe foi delegada? Então, no âmbito das subseções, a Comissão de Ética e Disciplina, ela vai auxiliar na realização das audiências, ouvindo representante, representado, testemunhas que foram arrolados, e também determinar o cumprimento, a realização das notificações que precisam ser realizadas dentro do escopo da publicidade, aquelas notificações que precisam ser realizadas pessoalmente a cada parte que integra o processo disciplinar. Então, nós estamos verificando esse início da instrução processual, que pode ser realizado mediante audiência, a realização de provas, novas diligências, e aí transcorreu todo esse procedimento, toda essa etapa que pode ser realizada perante a Comissão de Ética e Disciplina de cada subseção. O processo disciplinar, ele irá retornar para o relator. E uma vez retornado, o que o relator ele precisa providenciar? Ele vai exarar o seu parecer preliminar. E o que deve conter neste parecer preliminar? Lembrando que nós já tivemos a análise do requisito de admissibilidade, foi instaurado o processo disciplinar, passou pela fase de instrução e o processo já vem com maior conteúdo, com mais elementos para essa análise. Então, retornou para o relator para exarar esse parecer preliminar, ele precisa apresentar o enquadramento legal de acordo com o Código de Ética e Disciplina ou o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, este enquadramento legal aos fatos que estão sendo. Então nós vimos finalizada a instrução, o processo ele retorna ao relator para proferir o seu parecer preliminar e verificar o enquadramento aos fatos que lhe foram imputados. Apresentou este parecer, é aberto vistas às partes. E o que as partes vão fazer nesse momento? Elas irão apresentar as suas razões finais. E as partes elas terão um prazo de 15 dias para a apresentação das razões finais. E esse é um prazo sucessivo para que elas possam apresentar as suas razões finais. E esta manifestação ela é imprescindível. Ela precisa ser apresentada sob pena de nulidade do processo disciplinar e não ter o condão de produzir efeitos dessas etapas subsequentes por não terem apresentado estas razões finais. O que é importante destacar também dentro da etapa de instrução é que nós temos um prazo específico para cumprimento. Então, a instrução ela precisa ser cumprida, precisa ser realizada toda essa instrução no prazo de 180 dias. E qual é o lapso temporal? Quais são os marcos temporais para nós analisarmos isso daqui? Esse prazo de 180 dias vai
desde a instauração do processo disciplinar até as razões finais. Então, nós finalizamos a instrução dentro desse prazo de 180 dias, vamos abrir vistas para as partes realizarem as suas razões finais e, na remota hipótese, vamos presumir que o representado foi notificado, mas ele não apresentou as suas razões finais, ele não se manifestou em observância à notificação que ele recebeu. Nós teremos a possibilidade, em caso de inércia do representado, de surgir a figura do defensor dativo. Aí, o Tribunal de Ética e Disciplina ele tem uma lista de advogados que podem atuar como defensor dativo, vai ser notificado um defensor dativo e ele, no lugar do representado, ele apresenta essas razões finais. Lembrando que o defensor dativo, no exercício dessa sua função, ele precisa observar o princípio da efetividade da defesa, que nós já vimos logo no início dessa parte 2 do fluxograma do processo ético disciplinar. Ele precisa fazer uma manifestação com fundamentos, analisar o processo adequadamente, os fatos que estão sendo apresentados, a defesa prévia que já foi apresentada até o momento, as provas que foram produzidas e, dentro deste contexto, apresentar essas razões finais no interesse do representado. Finalizada a etapa da instrução, apresentar as razões finais, nós vamos para a etapa subsequente, que é a oportunidade em que o relator irá proferir o seu voto. O que nós precisamos analisar, ter em consideração uma disposição normativa. Se o relator ele presidiu ou instruiu, participou da instrução processual, ele não será designado relator para proferir o voto. Será designado um novo relator, que vai ser regularmente nomeado e ele vai elaborar o seu voto no prazo máximo de 30 dias. E, uma vez proferido esse voto no prazo máximo de 30 dias, o processo vai ser restituído para ser incluído em pauta para julgamento. Então, o relator irá proferir o seu voto, só que para proferir esse voto, existem alguns requisitos que precisam ser observados dentro desta sistemática de julgamento. Então, quais são os requisitos do voto? O primeiro que nós podemos destacar é o relatório. O que nós precisamos ter nesse relatório? O que nós iremos observar nesse relatório do voto proferido pelo relator? Esse relatório precisa ser fiel aos fatos que estão presentes no processo disciplinar. E uma forma de demonstrar essa verossimilhança, essa fidelidade aos fatos que foram apresentados, é apresentar este relatório dos fatos de maneira cronológica que estão presentes no processo disciplinar. Então, na elaboração do relatório, ele precisa expor o que ocorreu no processo. E o que ele também pode observar e acaba sendo uma obrigatoriedade que conste nesse relatório e seja analisado. Nós podemos destacar dois elementos principais. Um é a análise da prescrição, inclusive pode ser decretada de ofício, e o outro requisito é a referência à existência de razões finais apresentadas pelo representado e também pelo representante. Mas, em decorrência do princípio da efetividade da defesa, é primordial que conste a menção
das razões finais apresentadas no processo disciplinar, inclusive fazendo referência a que folhas do processo elas se encontram. Além do relatório, nós teremos o voto dentro da decisão que será proferida. E o voto, ele vai expor os fundamentos da decisão que está sendo proferida. E a necessidade dos fundamentos, ela é uma imposição, ela é imperativa, sob pena de se o relator não observar a apresentação desses fundamentos relacionados aos fatos que estão sendo analisados, pode ser suscetível de nulidade a decisão proferida. Então, nesses fundamentos, deve ser apresentada uma relação de fato e a norma. Então, nós iremos analisar se a conduta que foi narrada, ela encontra um correspondente dentro da norma jurídica disciplinar. Então, dentro do voto, esses fundamentos eles precisam apresentar como que ocorreu o enquadramento legal da infração. E, importante, a partir do momento que identificou que esta conduta representa uma conduta jurídica que pode ser suscetível de uma infração disciplinar aplicável com sanção, então, como uma consequência lógica, precisa demonstrar qual será a sanção que será aplicada por conta deste ato. Além do requisito do relatório e também do voto, apresentando os fundamentos, o voto ele precisa constar a existência de uma ementa. E o que vai ser essa ementa dentro desse voto proferido? Nós podemos entendê-la como um resumo. E esse resumo, esse trecho que será apresentado, ela precisa colocar os fatos fundamentais do julgado. E para nós termos esse poder de síntese, de ser conciso, resumir adequadamente um processo disciplinar, tudo que foi analisado, nós podemos utilizar uma linguagem específica. E que linguagem que nós utilizamos para fazer a ementa desse voto, a ementa do acórdão? Nós utilizamos uma linguagem que é denominada linguagem telegráfica. E o que vem a ser esta linguagem telegráfica? Nós podemos fazer um comparativo com aquelas primeiras frases proferidas pelas crianças, ou seja, aquilo que é crucial, aquilo que é importante para o entendimento do contexto que está sendo apresentado. Então, nós utilizaremos uma linguagem mais resumida, mais concisa, mas também direta, que a partir do momento que você leia as palavras, aquilo que foi apresentado na ementa, você já consiga identificar um contexto que está sendo analisado no processo disciplinar. Além da ementa, nós temos também uma situação pontual que é necessário verificar para proferir o voto. Nós já vimos que precisamos ter o relatório, o voto, a ementa. Dentro do contexto do voto, que nós vamos expor os fundamentos e fazer este enquadramento, essa ligação entre a conduta, os fatos que foram apresentados, junto com a norma jurídica, para ver se nós temos a existência de uma infração disciplinar suscetível de uma sanção, nós precisamos verificar dois requisitos, duas circunstâncias específicas. E quais são elas? São
as agravantes versus as atenuantes. E as atenuantes e as agravantes, elas vão ser razões determinantes para proferir o voto. Isso porque ela é primordial, porque nós temos uma situação que nós podemos ter uma censura convertida em advertência. E aí, como que nós temos elementos para analisar essas situações agravantes e atenuantes? Nós teremos a ficha cadastral do representado no processo disciplinar. É onde nós vamos utilizar, onde nós vamos nos basear para fazer esta primeira análise da situação de agravantes e atenuantes. E a ficha cadastral, ela vai estar presente quando o processo for remetido a julgamento, e ela também consta o quê? A certidão negativa ou positiva de punições ou penalidades ou representações administrativas que estejam tramitando contra o representado. Além das circunstâncias atenuantes ou agravantes que precisam ser apreciadas para proferir o voto, e aí também todo este contexto de analisar o relatório, o voto, a ementa, que o relator ele vai estar analisando todos esses fatos, pode vir a acontecer outras providências que ele tenha que observar. Por exemplo, foi proferido despacho de admissibilidade, parecer de enquadramento, chegou na oportunidade de proferir o voto, ele constatou que existe alguma divergência entre aquilo que foi narrado e o enquadramento legal que está sendo apresentado. O relator, ele pode retificar o parecer preliminar de enquadramento ao proferir o seu voto? E agora, sim ou não? Será que ele pode retificar, alterar o parecer de enquadramento que já foi proferido? Sim, ele pode fazer esta retificação. Só que nós temos o quê? Um requisito a ser observado para ele realizar essa retificação. Ele pode retificar? Sim, ele poderá retificar. Mas o que é necessário observar, em que situação que essa retificação ela é admissível? Ele pode retificar o parecer de enquadramento, verificar que os fatos apresentados devem ter um enquadramento legal distinto do que foi apresentado. Então ele vai retificar, mas sem alterar os fatos determinantes da instrução processual do processo disciplinar. Então, para retificar esse parecer preliminar, ele não pode alterar os fatos determinantes da instrução do processo disciplinar e ele vai simplesmente atribuir uma definição jurídica diversa ao que já foi apresentado no parecer preliminar. Então, ao proferir o voto, nós já verificamos que o relator ele pode retificar o parecer preliminar de enquadramento na medida que ele considere que o enquadramento jurídico, a definição jurídica que foi atribuída no parecer preliminar tem que ser diversa do que foi apresentado. Então nós temos essa possibilidade, mas e se ocorrer desta retificação ela representar uma penalidade mais grave ao representado? Ainda assim, ele vai poder realizar esta retificação do parecer preliminar de enquadramento? Sim ou não? Ele vai retificar o parecer preliminar e esta retificação enseja uma penalidade mais grave. É possível fazer essa retificação mesmo nessa situação?
Sim, também é possível, observando que esta retificação ela esteja conexa, esteja relacionada aos mesmos fatos que já foram apresentados e que transcorreu toda a instrução processual. Então, o relator ele pode retificar o parecer de enquadramento e mesmo que essa situação enseje uma penalidade mais grave. Só o que é necessário observar nessa situação, nessa retificação do parecer de enquadramento? Nova definição em consequência de fato provado durante a instrução, não contido no despacho de admissibilidade, apontará a nulidade do processo, que neste caso será reiniciado com um novo despacho de instauração e subsequente reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia. Então, o que precisa verificar? Se este fato ele foi provado durante a instrução, ele não estava presente anteriormente no despacho de admissibilidade, no parecer de enquadramento, nós teremos o quê? A possibilidade de nulidade do processo. E aí ele será reiniciado a partir do novo despacho de instauração. Este processo daí ele precisa retornar. Qual que é a diferença entre a outra situação e essa? Na retificação, este fato ele já está provado, ele já está narrado. Então, dentro do que foi provado e dentro daquilo que está narrado no processo disciplinar, na representação, houve somente uma divergência de enquadramento. Mas, se essa divergência, este reenquadramento, foi decorrente de um fato que se provou durante a instrução, é necessário que seja aberta vistas que a parte ela possa se defender em decorrência deste novo fato que foi constatado e deste novo enquadramento, sob pena o quê? De nulidade do processo disciplinar. Então, uma vez que nós constatamos a possibilidade do relator retificar o enquadramento legal ao proferir o seu voto e também a situação que um fato possa vir a ser constatado durante a instrução processual, que determine a prática de novos atos dentro das etapas do processo disciplinar, nós verificamos a importância que precisa ser atribuída às manifestações do relator durante o processo disciplinar, para evitar a consequente nulidade por cercear o contraditório ou a ampla defesa do representado. Então, ao serem exarados o despacho de admissibilidade, o despacho saneador, bem como o parecer preliminar de enquadramento, eles precisam verificar adequadamente os fatos e as provas que estão presentes nos autos para fazer as suas manifestações, exarar os seus pareceres, para evitar que no transcurso do processo disciplinar seja constatado um enquadramento diverso àquilo que já foi apresentado, que já foi demonstrado no processo, e tenha que ser futuramente realizada a sua retificação e ser suscetível de nulidade. Cumprida a etapa do voto, o relator recebe o processo, tem o prazo de 30 dias para proferir o seu voto, para ser retornado ao tribunal e o processo ser incluído em pauta. Nós temos a etapa do julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina. E quais são essas etapas no julgamento que nós iremos observar? Nós temos a primeira situação, que é a inclusão em pauta do processo disciplinar. Feita a inclusão em pauta, nós temos que observar um determinado requisito específico, que vai garantir o quê? A efetividade da defesa e as garantias constitucionais que estão interligadas ao processo
disciplinar. É necessária realizar a notificação das partes. E elas precisam ser notificadas com 15 dias de antecedência da pauta de julgamento. E quem será notificado desta sessão de julgamento, deste processo que foi incluído em pauta? Nós teremos a notificação do representante, do representado e também do procurador constituído no processo disciplinar, porque essas partes, elas podem participar da sessão de julgamentos. E para realizar esta sessão de julgamentos, nós temos também que observar algumas orientações específicas. E quais orientações que nós vamos observar para realizar esta sessão de julgamentos? Observar o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina, e aqui no nosso caso, de São Paulo. Então, nós temos essas providências a serem analisadas, a serem cumpridas para realizar a sessão de julgamentos, e todos os votos que serão apreciados na sessão de julgamentos, eles serão disponibilizados por meio eletrônico a todos os relatores que compõem a turma julgadora. E essa disponibilização, esse conhecimento dos relatores que integram a turma julgadora para ter ciência desses votos que vão ser analisados, que vão ser votados nessa sessão de julgamentos, eles irão recebê-los com pelo menos 5 dias de antecedência mínima da sessão que foi designada. E o que é necessário a todos os relatores que integram esta turma de julgamento e que recebem esses acórdãos, o processo disciplinar que será remetido à pauta da sessão de julgamentos? A obrigatoriedade em manter o sigilo do processo disciplinar, garantir que irá recebê-lo por esse meio eletrônico e somente ele terá acesso para analisar a situação da representação que foi apresentada. Então, nós já vimos que temos essas observações a serem realizadas para a realização da sessão de julgamentos, nós precisamos incluir o processo em pauta, temos um prazo específico para ser observado, a notificação com prazo de antecedência, a comunicação, a disponibilização dos processos, dos votos aos relatores que integram a turma julgadora. Mas e a sessão de julgamentos em si? Existe uma orientação de como que essa sessão de julgamentos ela precisa ser realizada, o que precisa ser observado durante essa sessão de julgamentos? Ou cada turma pode fazer essa organização de acordo com cada turma, com cada composição de relatores? Os senhores acham que existe uma orientação específica que deva ser observada? Sim, nós temos uma orientação específica. E que orientação que é essa? Nós temos o artigo 69 do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina, que vai apresentar como que irá ocorrer a sessão de julgamento perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, a primeira disposição que nós podemos verificar que a forma como a sessão de julgamento transcorre, quais são os atos que precisam ser observados de forma sequencial para garantir a validade dessa sessão de julgamentos,
que está prevista no regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB é a questão, a publicidade do voto. Então nós temos primeiro a leitura do relatório, que é um dos requisitos que precisam estar presentes no voto proferido pelo relator, o voto, que conterá os fundamentos e a demonstração dos fatos com enquadramento legal, e da proposta de ementa do acórdão. Então, vai começar o julgamento de um processo disciplinar, o relator, ele providencia a leitura do seu relatório, a leitura do seu voto e da proposta da ementa do acórdão. Todos eles escritos pelo relator, ou seja, um único relator profere o seu voto, contendo relatório, voto e a proposta de ementa. Uma vez realizada a leitura do relatório, voto e proposta do julgamento, nós teremos a possibilidade da parte fazer a sua sustentação oral, que é uma faculdade. A pessoa ela pode exercer esse direito de realizar a sua sustentação oral ou não. O que nós precisamos observar? Que ela seja notificada que irá ocorrer essa sessão de julgamentos para caso queira realizar a sustentação oral. E será proferida pelo representante e pelo representado, nesta ordem, pelo prazo de 15 minutos cada um. Então nós verificamos como que é o início dessa sessão de julgamentos, o processo disciplinar pautado, o relator vai ler o seu relatório, o voto, a proposta de ementa, e aí, ato subsequente, tem-se a possibilidade de ser realizada a sustentação oral pelo representante, posteriormente pelo representado, pelo prazo de 15 minutos cada um. E aí, o que nós precisamos analisar? Situações que possam vir a ocorrer. Vamos ver um exemplo? Nós temos mais de uma parte na relação processual. Nós temos dois representados participando desse processo disciplinar. Este prazo de sustentação oral vai ser 15 minutos para cada um ou é um prazo comum? Ele será um prazo comum. Então, ele vai ser atribuído esses 15 minutos para que ambos os representados exerçam seu direito de sustentação oral, exerçam esta faculdade. E vamos supor que um representado tem uma infração disciplinar de menor gravidade e o outro representado tem uma infração disciplinar de maior gravidade. E para fazer a sua sustentação oral, aquele que está lhe sendo imputado uma penalidade, uma infração disciplinar que possa ser mais grave, necessite de mais tempo para realizar a sua sustentação oral. Como que nós podemos resolver esta situação? A primeira situação é os próprios representados chegarem em comum acordo e fazerem essa distribuição do tempo que será realizada a sustentação oral entre eles, e essa distribuição observando o prazo máximo de 15 minutos. Havendo divergência e as próprias partes não chegando num acordo, o que nós teremos? O presidente da sessão irá distribuir este tempo de maneira igualitária a ambos os representados. E aí, se durante a apresentação, a realização da sustentação oral, uma parte não utilizar por completo aquilo que lhe foi distribuído de maneira igualitária,
pode ser concedido à outra parte utilizar desse tempo que não foi utilizado, mas sempre observando que, mesmo que tenhamos mais do que uma parte no processo disciplinar com interesse de realizar a sustentação oral, o prazo será de 15 minutos. E aí nós estamos no processo disciplinar, verificamos representante, representado, verificamos que representante pode ser qualquer pessoa, seja uma pessoa física natural ou pessoa jurídica. E ocorre, por algumas vezes, o próprio cliente ele representa contra o advogado. E aí é uma pessoa que não tem formação jurídica, é uma pessoa que não está inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E se esta pessoa, que não é inscrita na Ordem dos Advogados, mas ela é parte, é representante, ela tem interesse em realizar a sustentação oral dos fatos que ensejaram a representação e a instauração do processo disciplinar. Ela não está inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil e ela quer realizar a sustentação oral no processo disciplinar. Será permitido a esta parte realizar a sustentação oral? Sim, a parte que não está inscrita na OAB, ela pode realizar a sustentação oral no processo disciplinar, na qual ela é parte. E se o representado ele está com processo disciplinar, mas ele já tem uma outra situação que ele se encontra suspenso do exercício da advocacia. Se o representado ele está suspenso, ele pode realizar a sustentação oral no processo disciplinar do qual ele faz parte? Sim. O representado, mesmo que suspenso já do exercício da advocacia, ele pode realizar a sustentação oral do processo do qual ele faz parte, do qual ele é representado. E mesmo que o representado ele esteja assistido por um defensor dativo, ele também pode realizar a sustentação oral. Caso o defensor dativo, bem como o representado, optem por realizar a sustentação oral, nós teremos esta situação de prazo comum, fazer a distribuição deste prazo de 15 minutos para que eles realizem a sua sustentação oral. Finalizada a etapa da sustentação oral, que é feita após a leitura do relatório, do voto e proposta de ementa, nós temos o início da discussão da matéria, de proferir os votos relacionados ao acórdão, ao voto que acabou de ser apresentado em pauta de sessão de julgamentos. E aí nós temos que analisar como ocorre a discussão, os debates sobre o tema entre os relatores que compõem a turma julgadora. Esse debate sobre a matéria que está sendo analisado. Nós temos na figura do presidente, que pode fixar um prazo máximo de manifestação que será realizado estes debates. E aí o que nós precisamos analisar? Já foi apresentado o voto contendo todos os seus requisitos, foi apresentada a leitura, foi realizada a sustentação oral. Quando nós temos início aos debates, o relator ele pode fazer uso imoderado da palavra, ele pode novamente, após a leitura do seu voto, pedir a palavra e ficar prestando esclarecimentos, debatendo de forma imoderada sobre a matéria controvertida que está sendo julgada. Ele não poderá fazer uso imoderado da palavra. Nós precisamos o quê? Observar um determinado regramento que o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina apresenta para serem observados durante a sessão de julgamento. Então, o presidente ele pode fixar um prazo máximo para que seja
discorrida esses debates sobre alguma matéria controvertida que precise esclarecimentos. Nós verificamos que o relator ele não pode fazer uso imoderado da palavra. E aí o que nós vamos ver como critério? Nós já vimos que teremos a discussão e o relator não pode fazer uso imoderado da palavra. E os demais relatores? Como que será realizado o uso da palavra por eles? Eles podem fazer por tempo indeterminado? Eles podem fazer o uso da palavra por mais do que uma vez dentro dos debates sobre a votação de um determinado julgamento? Não. Os relatores que compõem a turma julgadora, o que eles precisam observar? Eles vão fazer o uso da palavra por uma vez e pelo prazo, pelo tempo de 3 minutos. Então, quando nós entramos nesta fase de discussão dos debates, o presidente pode fixar um prazo máximo, não sendo permitido ao relator fazer uso imoderado da palavra para debater sobre o voto que foi proferido, e os demais relatores que integram a turma julgadora, eles utilizam da palavra por uma vez e pelo prazo de 3 minutos. Mas eles utilizam somente uma vez, não pode ser prorrogado, não tem uma possibilidade de complementar uma linha de raciocínio que está sendo apresentado? Sim, ele pode utilizar esta exceção, pode ter uma prorrogação, salvo se for concedida pelo presidente. Nossa, então quer dizer que o relator ele não pode fazer uso imoderado, e se algum outro relator que compõe a turma julgadora quer fazer uso da palavra, debater a matéria em discussão, objeto do voto em julgamento, ele só pode falar uma vez e pelo prazo máximo de 3 minutos? Sim, e é uma disposição prevista onde? No artigo 69, inciso 3, do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo. Então, durante a votação da matéria, não se permite justificativa oral de voto. Então, por isso que o voto deve ser preciso, contendo o relatório, constando toda esta exposição fática e cronológica do processo disciplinar, o voto contendo os fundamentos e um enquadramento legal de acordo com a conduta e a norma jurídica, e também a ementa com a sua linguagem telegráfica, concisa, direta sobre aquilo que está sendo apresentado no seu acórdão. Então, durante essa discussão, esses debates, o relator ele tem que estar fundamentado dentro do seu voto que já foi proferido e lido a todos que compuseram a turma julgadora. Então, ele não poderá ficar realizando justificativa oral de voto. Então, a sua intervenção, a utilização da palavra, será para esclarecer eventuais, o quê? Matérias controvertidas que sejam suscitadas pelos outros relatores por uma vez, no prazo máximo de 3 minutos. Então, durante essa sessão de julgamentos, nós já vimos que o relator ele não pode fazer uso imoderado da palavra. Os relatores que compõem a turma julgadora fazem uso da palavra para debater matérias controversas por uma vez, pelo prazo máximo de 3 minutos, permitida a prorrogação, se for concedida a palavra pelo presidente da turma, e que nós não podemos ficar realizando a justificativa oral do voto que foi proferido. Mas e aí, e se nós nos depararmos diante desta situação de matérias que são consideradas complexas e que, uma vez proferido o voto, ainda surjam dúvidas, entendo necessário maiores esclarecimentos para proferir
o voto para ver se acompanha o relator, se teremos um voto divergente ou não. Uma vez caracterizada, constatada que as questões analisadas elas são complexas durante essa manifestação dos relatores, o que pode ser o que pode ocorrer? Qual a providência que possa ser tomada para evitar que tenha essa justificativa oral do voto, a manifestação dos relatores, além do prazo e das formas regimentais previstas? Se o presidente entender que esta situação é complexa e, de acordo com o voto relator, ela não está suficientemente esclarecida, o que pode ser providenciado? A suspensão do julgamento do processo disciplinar. E uma vez constatada a complexidade da matéria, suspende-se o julgamento deste processo disciplinar em específico e, ato contínuo, será designado um relator revisor. Então, tem-se essa possibilidade de, constatando que o processo ele é muito complexo, o voto, na forma como foi proferido, ainda enseja muitos debates, muitas questões a serem esclarecidas, pode ser realizada a suspensão do julgamento, encaminhando por um relator revisor que terá a oportunidade de, verificado estas questões controvertidas, complexas, complementar o voto que já foi proferido para posteriormente ser remetido novamente a uma sessão de julgamentos. Mas vamos considerar que o processo ele teve a sua análise, cumpriu a parte da leitura do voto, do relatório, do voto, ementa de acórdão, realizou-se a sustentação oral ou foi aberta a possibilidade para que as partes realizassem e não exerceram essa faculdade previstas, nós vamos ter a votação deste acórdão que acabou de ser lido, que foi proferido. Então, continuando o julgamento, nós vamos para a votação, que ela ocorrerá por chamada de ordem alfabética. E aí nós temos o quê? O início pela delegação integrada pelo relator e os seus demais relatores. E, por fim, o voto do presidente da sessão de julgamentos. Durante esta votação, em decorrência dos debates, da discussão da matéria porventura controvertida que tenha sido suscitada, constatada durante o voto do relator, podemos ter algum voto divergente. E aí, o autor do voto vencedor, ele vai fazer o quê? Ele lavra o acórdão. Se o voto proferido, ele manteve a maioria, segue-se este voto. Mas se foi o voto divergente, que acabou tendo mais votos e foram adotados esses entendimentos, o autor deste voto divergente, que foi o voto vencedor, ele lá irá lavrar este novo acórdão. Realizado esse julgamento, colhido os votos pela sua ordem alfabética, todos participando e exarando a sua concordância ou acompanhando eventual voto divergente, nós temos o relatório deste resultado do processo disciplinar. E o que nós precisamos observar enquanto requisitos? Precisamos que conste o quórum de instalação, o quórum presente e o de deliberação, os relatores que compuseram a turma julgadora e, por consequência, participaram do julgamento. Precisa haver referência, menção de haver sido a decisão adotada com base no voto relator, sorteado e que tenha proferido o voto, ou
no voto divergente, cujo relator, a pessoa incumbida a realizar a lavra deste acórdão, é aquela que suscitou a divergência. E também os fundamentos do voto divergente, ainda que vencido, escrito ou transcrito na ata de julgamento do voto oral proferido. Então, estes são o quê? Os requisitos, os elementos que precisam constar do relatório da sessão de julgamentos que apreciou determinado julgamento do processo disciplinar. Então, uma vez realizado o julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina, observados todos esses requisitos, será proferido o acórdão vencedor. E uma vez proferido o acórdão, nós temos as situações que possam vir ocorrer. A primeira, após ser proferido o acórdão, nós teremos a notificação das partes. Isso é importante porque, com base na notificação, nós teremos o início do prazo para as providências decorrentes do acórdão ter sido proferido, ter sido disponibilizado. Então, uma vez proferido o acórdão, nós temos a possibilidade de ocorrer o trânsito em julgado do acórdão proferido. Nenhuma das partes se manifestaram em oposição ao acórdão que foi proferido, aceitando todos os seus termos, e transitado em julgado, a secretaria irá certificar esse trânsito em julgado para que tenha as providências, os efeitos necessários decorrentes do acórdão que foi proferido. Além do trânsito em julgado, nós também temos a possibilidade de ser interpostos recursos deste acórdão. E os recursos que podem ser interpostos deste acórdão, nós vamos ter os embargos de declaração ou o recurso ao Conselho Seccional, dentro das disposições previstas do artigo 76 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O que nós precisamos observar? O prazo deste recurso. Será que o prazo no processo disciplinar para opor embargos de declaração ou recurso ao Conselho Seccional, eles são prazos idênticos ou nós temos um prazo distinto para embargos de declaração e um prazo distinto para interpor o recurso ao Conselho Seccional? Nós temos divergências de prazo nesse sentido? Nós temos prazo comum de 15 dias, seja para embargos de declaração, seja para recurso ao Conselho Seccional. Nós temos um prazo uniforme, aplica-se o prazo de 15 dias tanto para embargos de declaração, bem como para o recurso ao Conselho Seccional. O que nós precisamos observar em relação aos recursos? Nós precisamos observar os seus efeitos. Uma vez interposto o recurso, ele tem um efeito suspensivo. A pena, a sanção disciplinar aplicada ainda não começa a surtir os seus efeitos. Ela estará suspensa em decorrência do recurso que foi interposto. Os embargos de declaração, eles são dirigidos
ao relator da decisão recorrida. Já o recurso ao Conselho Seccional, ele é dirigido ao órgão julgador competente. Ele é dirigido ao órgão julgador competente, mas ele é interposto perante o órgão que proferiu a decisão recorrida. E em relação, uma vez julgado o recurso ao Conselho Seccional, nós temos a possibilidade também de ser interposto um recurso ao Conselho Federal. O artigo 75 do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, combinado com seu artigo 76. Então, nós analisamos todo este fluxograma do processo ético disciplinar, com análise de todas as suas etapas, o início, os atos subsequentes que possam vir a ocorrer, situações que possam ser constatadas durante a instrução processual, sessão de julgamentos. E aí, como que nós podemos contextualizar, né, fazer um fluxograma deste processo disciplinar para nós termos em mente como ocorre cada etapa, subsequente a qual ato anterior. Então, nós começamos aqui com o início do nosso processo disciplinar. E como que ele pode se iniciar? Por representação ou por ofício. A representação ela pode ser por escrita ou tomada reduzida a termo, e a representação por ofício ela deve ser proveniente de uma autoridade, de uma fonte idônea, e não pode ser uma denúncia anônima ou apócrifa. Apresentada a representação, o ofício, deu início ao processo disciplinar que foi protocolizado, nós vamos ter a designação de um relator. E este relator, ele tem a incumbência de proferir um despacho de admissibilidade do processo disciplinar. Proferido esse despacho de admissibilidade, o processo será encaminhado ao presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Recebido o processo com o parecer, com o despacho de admissibilidade, o presidente do TED tem duas opções, acompanhando o despacho que foi proferido. Ou ele determina o arquivamento, ou ele declara instaurado o processo disciplinar. O que nós precisamos destacar? Caso o processo seja reconhecido, proferido um despacho para o seu arquivamento, ele é suscetível de recurso pela parte interessada. Reconhecido que deve ser instaurado o processo disciplinar, ele é remetido para o relator, que abre a possibilidade de defesa prévia pelo representado.
Uma vez apresentada a defesa prévia pelo representado, o processo ele retorna para o relator, que nesta oportunidade ele profere o despacho saneador do processo disciplinar. Recebido o processo ao relator, ele tem novamente a oportunidade de analisar os fatos que foram apresentados, eventuais provas documentais que já estejam presentes e bem como verificar a possibilidade de enquadramento da conduta narrada com alguma infração disciplinar. Então, em decorrência desse despacho saneador, nós temos novamente duas situações. E quais situações que podem ocorrer do despacho saneador? O entendimento pelo arquivamento do processo disciplinar, que assim, caso venha a ser decidido, tem-se a possibilidade, novamente, de ser interposto recurso contra essa decisão do arquivamento do processo disciplinar, e a outra possibilidade é ser aberta a instrução processual. Foi aberta a instrução processual, será realizado a audiência, bem como eventuais provas que tenham que ser realizadas e diligências solicitadas para o esclarecimento de eventuais fatos controvertidos. Finalizada a instrução processual, o processo retorna para o relator, que nesta oportunidade ele vai exarar um parecer preliminar. Exarado o parecer preliminar, abre-se vistas para as partes apresentarem as suas razões finais. Ambas as partes apresentaram razões finais, ou o representado permaneceu inerte sem apresentar razões finais pelo prazo específico, tem-se a possibilidade temos a possibilidade de ser constituído o defensor dativo para que apresente por ele essas razões finais. Apresentar as razões finais, o processo ele está apto para julgamento, que será realizado pela turma julgadora, no qual o acórdão nós já vimos que precisam constar determinados elementos específicos. O relatório contendo os fatos do processo disciplinar, uma exposição cronológica, o voto contendo os fundamentos e o enquadramento legal, demonstrando esta relação entre a conduta e a norma jurídica que caracterize uma infração disciplinar e que demande, por consequência, a aplicação de uma sanção disciplinar. Vimos que nessa sessão de julgamentos temos uma formalidade a ser observada, esta formalidade prevista de acordo com o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina, que determina a leitura do relatório, voto e proposta de ementa que foram escritas pelo relator, a possibilidade das partes realizarem sustentação oral, primeiro o representante, posteriormente representado, pelo prazo comum de 15 minutos, e caso tenhamos mais do que uma parte em algum polo da representação, este período ele precisa ser distribuído entre eles. E caso tenhamos alguma divergência, este prazo ele pode ser pelo presidente distribuído de forma igualitária. Finalizado a sustentação oral, partimos para o debate, a análise de questões complexas que precisam ser apreciadas, precisam às vezes ser melhor esclarecidas para os relatores que compõem a turma julgadora. Vimos nesse sentido que o relator
não pode fazer uso imoderado da palavra, bem como não lhe é atribuído fazer a justificativa oral do voto que foi proferido. E também os integrantes da turma julgadora, eles podem fazer uso da palavra por uma vez e pelo prazo de 3 minutos, permitida uma concessão pelo presidente, a prorrogação deste prazo. Mas daí nós vimos que podemos ter as situações que estamos diante de fatos complexos, de grande complexidade, que necessitam de um aprofundamento, esclarecimentos melhores. O presidente ele pode suspender o julgamento deste processo disciplinar, designando um relator revisor para apurar, aprimorar esses fatos controvertidos. Superada esta fase, iniciado o julgamento, tem-se a realização por ordem alfabética e finalizando com o presidente da turma. E também vimos que o resultado, né, este relatório precisa observar requisitos específicos de sua formalidade. Realizado esse julgamento, precisamos dar ciência às partes. Elas serão notificadas do seu resultado. E, a partir desse momento que elas são notificadas, tem-se a possibilidade de ser interpostos recursos, seja de embargos de declaração ou recurso ao Conselho Seccional. E caso não seja interposto nenhum recurso, tem-se o trânsito em julgado, sendo certificado pela Secretaria com as providências necessárias em decorrência do quanto foi apreciado no voto julgado. E nós, finalizando esta parte deste fluxograma do processo ético-disciplinar, nós vamos para nossas partes subsequentes. Nós começamos agora a analisar as partes que também participam do processo disciplinar, recursos e as outras matérias que integram o programa da nossa disciplina. Até breve!